Só coloca, ai, você entrou. Graças a Deus, eu tava achando que eu ia ficar aqui nessa reunião sozinho. Mas eu sei que você não vai conseguir falar, mas é bom escutar, né? Aqui a gente vai trazer muitas informações. Eu tô só esperando o meu outro convidado chegar. Então usa esse vídeo também em formato de podcast. Vai que você tá dirigindo, tá lavando uma louça. Eu faço isso direto, assisto vários vídeos só ouvindo. Então a gente vai... Ó, o Lucas chegou. E aí, Lucas, tudo bem? Opa, tudo bom, Levi? Como é que tu tá? Tá tudo bem. Primeiramente, obrigado por ter topado vir aqui, né, passar o inverno comigo, né, porque a ideia desse projeto aqui, dessa conversa torta, né, é trazer pessoas que estão chegando, pessoas que já estão aqui há mais tempo, né, como eu sempre faço, né, trazer essas informações em forma de experiência, né, e eu conheci o Lucas, gente, através da internet. Ele vai se apresentar um pouco brevemente para vocês, para a gente bater um papo sobre intercâmbio, né? Ele acabou de chegar e conta um pouquinho para a galera, tipo, o que tu tá achando da Irlanda, qual foi a tua motivação, quem é Lucas? Então, primeiro, obrigado pelo convite, tá? Tô muito feliz de participar aqui, de te conhecer. A gente se conheceu online, né? Então, agora a gente tá tendo essa relação. Meu nome é Lucas, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tenho 26 anos. Agora, dia 26 de novembro de 2024, eu vou estar fechando 3 meses aqui em Dublin. E, assim, tô vivendo meu sonho, muito mais do que eu imaginava, pra ser bem sincero. E o que é que você fazia no Brasil antes de decidir Irlanda e por que você escolheu a Irlanda? Então, quando eu estava no Brasil, eu estava cursando engenharia de software e estava trabalhando numa empresa de tecnologia, sem entrar por muitos menores assim, mas a gente fazia validação de identidades. E só que eu estava ficando acomodado já. Acabou que eu percebi que eu ia cair numa carreira, mas eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. Então eu pensei, poxa, se eu não for agora, eu vou continuar aqui, vou continuar crescendo na empresa, e aí eu não vou mais. Mas Aí era eu uma já tinha empresa de vontade tecnologia, né, que você falou? Isso. Aham. E E aí, aí, o que te incentivou, assim, a pensar na Irlanda? Se essa questão da tecnologia, porque, assim, quem acompanha qualquer conteúdo de Irlanda sabe que TI, nessas áreas de tecnologia, né, estão super em alta aqui, você consegue grandes empregos, né, aqui, né? Tu já tinha pensado nisso ou não tinha nenhum planejamento? então, eu sempre quis fazer intercâmbio. Originalmente eu queria ir pra Inglaterra. E eu também já pensei nos Estados Unidos e tal. Isso aí tava sempre dentro de mim. Aí quando eu quis de novo, né, buscar esse sonho novamente, eu vi que a Irlanda realmente era um mercado muito grande pro TI. E tinha essa facilidade, né? Tipo, pra gente como brasileiro, estudante, é mais fácil de entrar no país. E acabou que uma coisa casou um pouco com a outra, sabe? Aham. E aí fez o primeiro passo, que é planejar o intercâmbio como estudante. É o que você está fazendo aqui hoje, né? Isso, exatamente. Eu comecei a pesquisar o país, ver como é que era um pouco da cultura, o que que precisava, tinha que fazer o curso de inglês, valores. Eu fiz aquele caminho que todo mundo sabe, todo mundo começa a fazer quando quer pesquisar sobre a Irlanda. Sim. E quais canais tu assistia? Eu sei que tu viu alguns vídeos meus, né? A gente conversou, a gente se viu pessoalmente, né? Mas assim, você acompanhava muitos canais. O que a galera falava muito assim pra ti? Tipo, vai ser incrível, ou tu via muito perrengue? Porque tem essas vertentes, né, Lucas? A galera que tá muito no Facebook vê muita coisa, muita informação pesada, mais sobre violência, sobre não vir. Já no YouTube eu já vejo pessoas falar mais positivamente. O que você via mais e o que você filtrou para poder vir com segurança, né? Nesse Então, sentido. eu olhei sempre bastante YouTube, né? Desde que eu era adolescente. Aí eu comecei a usar esse canal para pesquisar também. Eu vi muitos teus vídeos, eu gostava demais de acompanhar. Teve vários outros canais. Daí agora eu tô te perguntando pra ti, Levi, se eu posso citar o nome. Pode citar, pode falar o nome dos canais, sem problema. Uhum. Eu acompanhei bastante o Gabriel do Estrada Livre, que é um cara que é mais focado no delivery, né? Delivery. Eu gostava muito de ver os vídeos dele. Eu não tinha intenção de fazer delivery, mas eu queria ficar vendo já a cidade, vendo as ruas, entendeu? Exato. Eu aprendi muita coisa com ele, mesmo sem chegar aqui e fazer o delivery. Se eu precisar agora subir numa bicicleta, eu já tenho muito do conhecimento que ele me passou, sabe? Legal. Aí tinha também um casal de Catarinas que vieram lá de Santa Catarina pra cá. Eu já vi alguma coisa também.
E qual foi, assim, a primeira impressão que você teve, assim, quando você chegou? Foi a primeira vez que você viajou para fora ou já viajou antes, já fez outro tipo de intercâmbio? Não, nunca viajei, não tinha nem saído do meu estado. O máximo que eu tinha feito era ter veraneado em Santa Catarina, no estado do lado, mas vim cru. E aí, qual foi a primeira impressão que chegou? Era muito frio? Era mais frio que eu pensava? Teve Assim, aqueles... o frio daqui, ele é gelado. Eu acho que o problema não é nem a temperatura, é o vento. Mas assim, Sim. no meu estado já era um pouco frio, então eu já tinha um pouco do costume. Mas Sim. aqui, tá chegando o inverno, eu tô vendo que é mais frio, vou te ser bem sincero. Eu acho que não tem nenhuma região no Brasil que seja assim tão frio quanto a Irlanda, sabe? Ou realmente só se for fora do meu conhecimento mesmo. Mas a maioria das pessoas acaba se impressionando mesmo. Eu, por exemplo, sou do Ceará, né? Então, assim, apesar de ter nascido em uma região montanhosa, de serra, onde era frio também, passei muitos anos em Sobral, em Fortaleza, são cidades muito, muito quentes mesmo. E até hoje o frio, como eu sempre falo na rede social, pra mim é meio depressivo mesmo. E você já logo de cara chegou, já tá trabalhando, né? São 3 meses, mas demorou muito para conseguir emprego. Qual é a tua visão sobre isso, sobre emprego e sobre acomodação? Como é que você tá de acomodação hoje? Então, antes de eu vir, eu tinha pesquisado que existem algumas épocas que são melhores, e não que outras são piores para chegar aqui, mas tem épocas melhores, né? Então eu vim no finalzinho da alta temporada, eu cheguei aqui no final de agosto, e eu já saí de primeira catando acomodação, que eu acho que, né, pra ti que tá nos ouvindo, quer saber qual é a coisa mais importante pra mim, na minha visão, é já chegar e procurar na acomodação. Eu fiquei 2 semanas num hostel. Na verdade, eu tinha bucado 2 semanas, né? Eu fiquei 8 dias. No 8º dia eu consegui a acomodação que eu tô até hoje. Dei muita sorte. Caí num lugar muito bom. E hoje você mora com muitas pessoas ou divide com poucas pessoas? Se puder falar também a média de aluguel que você tá pagando. Sim, eu divido o quarto Desculpa. Eu divido o quarto com mais 2 rapazes, né? Nós somos 3. E na casa são 9 pessoas. 8 brasileiros e uma ucraniana. E aqui eu tô pagando 530 de aluguel, mais contas, que é a conta de luz e Wi-Fi. Qual é a região? Então, é uma área muito boa no lado sul. É Dublin 6, Rathmines. Rathmines foi meu primeiro bairro também. Eu tenho um carinho enorme por Rathmines. E se um dia eu puder voltar pra lá, eu volto. É muito bom. É bom, né? É muito bom, e é perto de tudo. Dá pra até se quiser caminhar um pouquinho, você chega no centro andando, muito fácil, mas depende aí também da região de Rathmines, né? Então, olha, pra você ver, né? Ainda assim, uma região que não é tão perto do centro, para dividir a casa com 9 pessoas, essa média de 500 euros, eu acho que menos que isso ainda não, acho que tá muito difícil encontrar aqui, né? Mas é um valor bom, né? Se você trabalhar aí, sei lá, como fala sobre trabalho? Você trabalha hoje em warehouse, né? Isso, eu consegui pegar um trabalho no warehouse. Lá eles só estão me dando 20 horas semanais. Fechadas. Mas assim, então no mês eu consigo tirar o salário suficiente para pagar meu aluguel, pagar minha alimentação, pagar meu transporte. Assim, eu consigo viver ok, sabe? Mas ainda não tá naquele patamar de eu conseguir guardar um dinheiro, fazer umas grandes viagens, sabe? Sim, lógico. Eu acho que essa primeira fase também é muito de adaptação mesmo. E principalmente porque você tem que já pensar, talvez, numa possível renovação de escola, né? Porque, assim, exato. Não sei se tu tem o interesse do visto de trabalho, muita gente tem, né? Como eu tive, mas se não tem, vai renovar a escola e aí é mais um custo que você tem que ter aí também para pensar. Mais 300 euros da renovação de visto. Então você já tem que ficar pensando nesses valorizinhos aí com um salário de 20 horas, né? Mas tu já tá querendo outro job para poder conseguir uma grana a mais ou tua meta é só essa mesmo, só essa experiência, se manter? Não, então tô procurando já uma outra coisa. O único problema que eu tô tendo agora é que o meu trabalho, ele me dá schedules, né? Me dá horário diferente. Então é muito difícil eu conseguir conciliar com outro trabalho. E aqui, não sei se tu percebe isso também, Levi, as coisas são muito por indicação, né? Sim.
Então, Ou seja, o networking em escola, assim que você chega, é super fundamental, né? Tem muita gente que vem com aquele pensamento, eu não vou ficar falando com brasileiro porque eu quero aprender inglês, blá blá blá. Mas são os brasileiros que ajudam nessa primeira fase, né? Que é para você conseguir o seu primeiro emprego. E você sim, conseguir sim, acomodação também, né? não tem como a pessoa chegar aqui e, não vou fazer amizade com brasileiro, não vou falar com Não tem, brasileiro. cara. No começo, são os brasileiros que vão te indicar para uma coisa. É eles que vão te dizer onde é que tem um quarto, é eles que vão te ajudar com o currículo, é eles que vão te ajudar com indicando um trabalho. Esse networking é fundamental. E também ter cuidado também, porque também são muitos deles que vão tentar ferrar com você aí em vários sentidos, como a gente vê direto na internet, como eu mesmo sou experiência, né, de golpes, né, então muito cuidado, só alertando você novamente que está assistindo aqui, que está acompanhando a minha conversa com o Lucas, de ter esse cuidado também, de ter essa visão também de desconfiança mesmo, sabe? Tem pessoas que estão aí no mundo, principalmente aqui fora, que realmente querem ferrar com outras pessoas, não ligam, vão usar artimanhas principalmente para as coisas que você quer. Por exemplo, quer muito uma acomodação, você está notando que está muito fácil, que está pedindo muito dinheiro antecipadamente, pode começar a desconfiar que provavelmente é golpe, né? Tu não passou nada parecido, né, Lucas? Assim, ou desconfiou de algo, alguma experiência nesse tipo? Na verdade, eu quase passei por um golpe de acomodação. Eu tava no hostel e tava nos grupos, tava procurando acomodação. E aí um dia eu fui olhar uma vaga. E aí o rapaz marcou comigo 8 horas da manhã, num domingo, pra eu visitar a vaga e conhecer. Aí eu pensei, não, ele me avisou, né? Vai ter tu e um outro rapaz pra olhar a vaga. Aí eu pensei, não, eu vou chegar antes do horário que ele marcou, que aí eu tenho mais chance de pegar a vaga pra mim, né? Aí, Entendi. por uma coincidência do destino, Deus, né, eu acredito muito, o meu ônibus atrasou. E eu acabei chegando lá às 8h10. E aí já tinham 2 rapazes olhando a vaga. Aí eu pensei, nossa, não vou conseguir ficar com essa vaga. Mas mesmo assim o cara me mostrou. Era uma casa com, assim, ó, pra te ter uma noção, Levi, pra ti que tá nos escutando. Era um single por 600 euros, tá? Meio estranho, né? Não é uma coisa que a gente acha muito. Não, acho que hoje, assim, um single mesmo, depende também da região, assim, mínimo 700, 800, né? E aí, olha Exato. lá. Olha lá. Aí tá, beleza, me mostrou ali um pouco a casa, tá meio bagunçada. Parecia que tinha tido uma festa na noite anterior. Mas assim, ok, minha casa é meu quarto, não tem problema nenhum. Sim, Aí acabou que o rapaz que chegou primeiro, ele ficou com a vaga. Aí, isso é muita coincidência, tá? Não, eu fui pra casa, meio decepcionado, e fui catar os grupos de novo. Aí eu achei uma outra vaga num grupo, e o rapaz já me disse, pode vir ver ela hoje também. E quando eu cheguei... Tava muito fácil, né, essas vagas aparecendo, né? Oi? Tava muito fácil essas vagas assim aparecendo. Exato. Aí, que nos grupos a gente vê bastante, né? Isso é verdade. Sim. Aí, eu no final do dia, eu fui visitar essa outra vaga. Aí o rapaz me mostrou um pouco a casa e tal, mostrou o pessoal que morava aqui, que é onde eu tô hoje. E aí, nisso, ele me apresentou um rapaz. Esse aqui é o rapaz que tá saindo da vaga, que se tu fechar com a gente, tu vai ficar aqui. Cara, era ninguém mais, ninguém menos que o rapaz que pegou a vaga de manhã, aquela que eu fui visitar. E aí a gente, poxa, cara, lembra de mim, te vi lá hoje de manhã. E ele, nossa, que coincidência e tal. Enfim, gostei da casa, o pessoal gostou de mim, fechei aqui. Passou uns 2 dias, os rapazes do meu quarto, que eram mais amigos dele, me falaram que ele tomou um golpe lá, cara. Tipo, onde a gente ia pegar aquela vaga lá, ele tomou um golpe. Acontece que era um brasileiro, que ele tava saindo de lá, e ele anunciou a vaga, só que ele não comunicou nem a dona da casa, nem ninguém que ele ia passar a vaga. Aí ele leva a galera pra visitar, né? Exato. Ele cobrou o aluguel e o calção, e ele pegou esse dinheiro e foi embora, ele foi para outro país. Aí e passou provavelmente 2 ele dias... fez com várias pessoas, ele deve ter feito assim tudo no mesmo dia, né, pra poder pegar uma grana de muita gente. Foi uma coisa parecida que aconteceu comigo, né, só que na minha época foi uma coisa bem mais grave, né. E aí, assim, nossa, é muito fácil, com o golpe de aluguel aqui, você tem que desconfiar muito mesmo. De preferência se tiver como, sei lá, contratinho mesmo, se for imobiliário, melhor ainda, né. Ô, Lucas, Exato. Mas hoje tá seguro, né? Já tá tudo tranquilo aí nessa casa, tá empregado e tá fazendo escola. Como que tá sendo essa questão do inglês, né? Esse desafio, você já tinha um pouco de inglês ou não?
qual é o teu propósito? Eu não perguntei, né? Assim, você quer ficar aqui muito tempo? Qual é o teu propósito hoje, né? Porque essas coisas mudam também com o tempo, mas hoje o que é que você pensa sobre Irlanda? Qual é o teu objetivo? Então, eu vim já com inglês intermediário, né? Eu sempre gostei bastante de aprender por conta, assim, estudava um pouco no Brasil, apesar de a gente saber que o ensino nas escolas é bem ruim, Sim. mas eu estudei muito por conta, então eu já cheguei aqui com inglês, e pra ti que tá nos ouvindo, isso é fundamental, ter um pouco de inglês, sabe? Tipo, isso não é que tu não possa vir sem nenhum inglês, mas quanto mais inglês tem, melhores oportunidades. Não sei se tu concorda comigo, né, Davi? Sim, com David. certeza, com certeza. Pra mim foi, tipo assim, fundamental para eu conseguir emprego nos primeiros dias também. E empregos bons já, né? Eu já comecei com um hotel, já fui cuidar de criança, sabe? Coisas que eu nem imaginava que eu pudesse fazer logo de cara, sabe? Sim. Daí eu vim já com um pouco de inglês, tô fazendo na escola, melhorando bastante a questão da gramática e Sim. conversação, o listening, porque aqui tem um sotaque bem diferente. Mas eu já vim com um plano de ficar aqui pelo menos os 2 anos, né, que eu posso fazer de curso de inglês. Sim. Mas eu sei que isso pode mudar, minha cabeça pode mudar. Eu vim tentando também achar de minha cidadania. Aham. Vai depender das oportunidades, né, também, né, até mesmo de você estar trabalhando, ou, por exemplo, como eu falei, vai que tu é da área da TI já, né, já tem ali um network relacionado a visto de trabalho, enfim, são vários caminhos, né, que você pode seguir. Exato. E também, né, depois que a pessoa pega uma cidadania, é uma liberdade geográfica, né, muito grande. É o que me segura mais aqui também, sabe, porque eu tô renovando meu visto agora, né? Já tá pra chegar. E aí eu tenho mais 3 anos. Foi até o tema do vídeo anterior a esse. Que se você não assistiu, vou deixar linkado aqui. É um vídeo importante que eu falo sobre depressão, né? Não que eu esteja passando por um processo profundo de depressão, mas eu falei nesse vídeo sobre pontos que estão acontecendo atualmente no meu estágio como imigrante, que estão me deixando triste, que esse conjunto de coisas pode levar uma pessoa à depressão. Por isso que eu achei interessante falar sobre isso, né? E um deles foi esse, eu estar preso a uma empresa que eu já estou há 2 anos, né? Tá preso há mais 3 anos nessa empresa. Eu sei que são para frutos incríveis, né? O passaporte vai me trazer muitas oportunidades mesmo, até mesmo de ir para outro país, de conseguir um job online, passar mais tempo viajando e trabalhando, né? Então, assim, são coisas que a gente abdica para um projeto no futuro bem melhor para a nossa vida. E o que é que tu largou no Brasil, assim, o que é que você acha que você deixou para trás? A gente sempre deixa, né? Algo, pessoas. Sim. Mas o que é que tu acha que consideraria algo que, tipo, te faz falta, mas tu sabe que em breve você vai ter isso de volta? O que é que você deixou para trás? E fala um pouco sobre isso, por quê, né? Então, primeira coisa que veio na minha cabeça com vocês é família, né? Meus cachorros, sim. eu era muito pegado. Tava sempre em casa, então sempre tava com meus bichinhos perto de mim. Amigos, né? Não tem como. Mas assim, eu acho que a gente larga pra trás, além da família, tudo que a gente conhece, sabe? O jeito que a gente se expressa aqui é diferente. Eu acredito que eu não consigo ser a mesma pessoa que eu sou em português e inglês. Então tu larga, bem dizer assim, tudo que tu era. Tu vem com uma bagagem vazia pra cá, entende? Então, só com 2 malinhas. Isso pode ser uma coisa muito boa, mas uma coisa muito ruim, né? Como tu tocou nessa questão, o intercâmbio ele é uma coisa, assim, ele é solitário, ao mesmo tempo que tu ainda tá cercado de muita gente. Então, exatamente. É tudo novo, E quando sabe? você começa a fazer uma amizade, ou quando você começa a achar que tem uma pessoa que vai ser ali, uma pessoa que possa ser alguém que você pode contar, ou ela vai embora, entendeu? Ou você vai embora, é super difícil mesmo essa parte, né? Exato. E se você pudesse dar um conselho, assim, para o Lucas de antes da preparação ali, né? Lucas da preparação. E estando aqui com esses 3 meses, o que é que tu diria, né? O que é que tu falaria para o eu mesmo, né? Tipo assim, não faz isso. O que é que tu faria de diferente nessa preparação? Eu acho que eu ia ter dito para mim mesmo, né? Mantém mais calma. Seja calmo, se planeja mais. Eu vim com um bom planejamento, mas não existe um limite de se planejar. Se planeja muito bem, bem com a cabeça tranquila, porque o que mais pode sabotar a gente aqui no começo, ao meu ver, é a nossa própria cabeça.
E uma coisa que eu nunca esqueci, que é até uma amiga que vai vir no próximo episódio aqui, não depois desse, mas eu já vou gravar com ela. Ela tá se preparando para voltar, né, que ela tá de férias, né, no Brasil. Ela já morava aqui há muitos anos e ela me falou isso, basicamente o que tu falou. Não vem achando que você tá vindo resolver seus problemas aqui. Porque muitas vezes a gente tem meio que essa mente, né? Lá eu vou ganhar mais. Lá... Toda a teoria que a gente estuda diz, porque a gente tem ali, né, acesso a dados de pessoas que já estão aqui, salário e tal, quanto que paga, tu sabia mais ou menos o tanto que tu ia receber, que daria para sustentar e tudo mais. Aí só que a gente pensa que aqui a gente vai resolver questões que a gente deixou lá. E ela falou muito sobre isso. Resolva todas as suas questões. Se você tiver com problema amoroso, se você tiver com problema familiar, se você tiver com problema no trabalho, resolve o máximo de coisas que você puder para não achar que aqui vai ser a solução disso, né? Porque aí aqui a gente já vive muito mais outras coisas novas, muitas outras problemáticas e a vida, né? A vida vai seguir e aqui vai surgir questões que a gente vai ter que resolver aqui, que não tem que envolver outras pessoas que estão lá, né? Então Exato, eu sempre segui esse conselho dela. Não, concordo 100%, porque assim, se a pessoa vem com problemas de lá, achando que é aqui que ela vai resolver, muito pelo contrário, eu gosto de falar que aqui a gente tem que ser solucionador de problemas, porque, nossa, aparecem muitos problemas. E a gente tem que bater de frente e depois a gente vê que deu tudo certo, a gente evolui e aprende. Só que se a pessoa já vem com uma cabeça desse jeito como eu tô lá do Brasil, não é aqui que ela vai achar a solução, entende? É por isso que muitos voltam, né? A gente tem histórias de muitas pessoas que eu espero poder até contar aqui também, né? História de pessoas que voltaram, história de pessoas que se arrependeram. É para isso que vai servir esse espaço aqui de conversa torta. E para finalizar, o Lucas agora vai falar com você. Ele vai deixar um recado, né? Uma mensagem aí. Caso você seja uma pessoa que ainda está na preparação, ou que acabou de chegar, ou que já está aqui há muito tempo, né? Vai depender desse perfil. Mas qual conselho que tu daria, né? Sei que 3 meses ainda é muito pouco para tanto de coisa que ainda você vai ver, né, Lucas, aqui, mas que conselho tu já acha que já poderia dar para essa pessoa? Então, meu conselho para ti é que tu foque... Desculpa, peraí, me perdi. O meu conselho para ti é que se tu quer muito vir pra cá, se esse é o teu sonho, não desiste dele, sabe? Não escuta o que os outros vão falar, não pega só as partes ruins do que as pessoas vão te dizer daqui. É claro que tem muitos problemas, tem problemas aqui, nenhum país é perfeito. Acho que é muito difícil que tu encontre um país perfeito nesse mundo. Só que assim, tem muita coisa boa aqui que tu pode viver, tem pessoas incríveis que tu pode encontrar, experiências ótimas, lugares lindos pra viajar. Então foca, sabe? Baixa a tua cabeça, estuda um pouco de inglês antes mesmo de vir. Não vem pensando que tu vai vir pra cá estudar inglês, fazer um intercâmbio, vai viver ali e tu só pode aprender inglês aqui. Vem com o inglês antes já vai estudando um pouquinho, pelo menos o mínimo para se comunicar, que isso vai te abrir 1 milhão de portas, eu tenho certeza. Muito bem. Aqui vai ser um espaço para a gente compartilhar essas nossas experiências e essas nossas vivências, né? Que independente do tempo de que cada um esteja aqui, com certeza o que a gente fala por aqui, o que a gente falou hoje aqui, vai ajudar alguém que está assistindo. Então assim, se vocês gostaram do episódio de hoje, querem ver o Lucas daqui a alguns meses, né? Quando ele tiver alguma novidade para contar, aí me avisa, Lucas, para tu vir novamente, que não é só uma vez, eu quero que essas pessoas venham mais vezes para cá, para compartilhar dessas novidades, né? Das seus novos planos, né? E realmente servir como uma plataforma, né? Uma comunidade, né? Não só para passar o inverno, né, com a gente, né, mas para passar os momentos bons, os ruins também, né, porque as coisas ruins que acontecem a gente traz como aprendizado também. E eu espero que você tenha gostado, Lucas. Obrigado por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço, eu te agradeço muito por ceder aqui o espaço pra gente poder conversar, trocar essa ideia. E por ti que tá nos ouvindo também, né, espero que tenha gostado bastante. Show de bola. Se você não está inscrito no canal ainda, chegou até aqui e não se inscreveu, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!